Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto do seu tempo você tem dedicado àquele que dedicou a vida para você? Quanto do seu tempo você tem dedicado àquele que não passa um segundo sem cuidar de você? Quanto do seu tempo você tem dedicado àquele que, desde antes de você nascer, já sonhava com você, mas ele não sonhava em fazer um bonequinho da vida para ele e some da minha frente. Ele sonhava em ter relacionamento com você. Quanto do seu tempo você tem dedicado a ele? A gente às vezes fala assim, eu não tenho tempo, minha vida é agitada, você não sabe o que eu estou vivendo ou o que eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu estava fazendo um curso e o psicólogo desse curso estava ministrando, né? Era um psicólogo que estava ministrando o curso. E ele falou assim, pega uma folha de papel. Eu fui, peguei uma folha de papel ofício, né? Aí ele falou assim, divide essa folha, bota a folha deitada e divide ela no meio. Eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim, bota de um lado da folha as suas prioridades. Cara, número 1, eu botei Deus. Número 1, Deus. Sem pensar duas vezes. Número 2, eu botei família. Sem pensar. Aí no número 3 eu fui refletir um pouco. Falei assim, meu trabalho ou meu ministério? Porque na verdade o meu ministério é minha missão, tem a ver com o meu propósito de vida, tudo bem, legal. Mas o meu trabalho também, a minha família precisa dele, então fiquei naquela, botei lá o que eu achei que eu tinha que colocar e pronto. Aí depois botei, aí ele falou assim, não esquece de colocar também descanso, quanto tempo você leva descansando, quanto tempo você leva dormindo, quanto tempo você leva nas redes sociais, coloca aí abaixo também, tá? O tempo que você leva. Aí eu falei assim, beleza, ninguém bota o tempo que fica nas redes sociais de verdade, né? Todo mundo fala assim, não, eu só fico 15 minutos por dia, né? Mas enfim, aí eu botei lá o que eu acreditava que era a minha lista de prioridades e aquilo que eu também fazia. Eu tinha que dar tempo para os meus amigos, pro meu descanso e por aí vai. Fui botando lá na minha lista de prioridades. Aí ele falou assim, agora você vai riscar uma linha e vai colocar o tempo do lado que você gasta mais ou menos por mês. Sei lá, calcula por semana ou por mês quanto tempo você gasta. Eu falei assim, bom, vou botar assim por semana, né? Porque vai ficar mais fácil. Ó, trabalhando eu gasto tantas horas por semana e orando e lendo a Bíblia e meditando em Deus eu gasto mais ou menos tantas horas por semana e com a minha família eu gasto tantas horas por semana, descansando, dormindo eu gasto tantas horas por semana. Aí ele falou assim, agora na metade, agora que você já fez essa lista e você já ligou o tempo à sua lista, na outra metade da folha, você vai botar a mesma lista, só que agora por ordem de tempo. O tempo que você dá para isso, que é a sua prioridade, agora você vai botar do maior tempo para o menor tempo. Você vai reorganizar essa tua lista. Cara, na hora que eu reorganizei a minha lista por tempo que eu dou, Deus já caiu lá para o quarto lugar. Deus, que era a minha prioridade, já caiu para o quarto lugar. Aí o cara falou assim, você conseguiu acertar a sua lista de prioridade com a sua lista de tempo? Deu a mesma coisa ou mudou muita coisa? Cara, todo mundo na sala disse que mudou. Todo mundo. Aí ele falou assim, então deixa eu falar para vocês, das duas uma. Ou vocês são mentirosos hipócritas, ou vocês são esquizofrênicos. Qual das duas vocês são? Ele deixou essas duas opções pra gente. Ou você escolhe se você é um mentiroso hipócrita que fala uma coisa que não é verdade, mas você sabe que está falando que não é verdade. Você sabe que está falando uma coisa que não é sua vida, ou você é um esquizofrênico, um paciente psiquiátrico que acha que uma coisa é real e não é, que acha que isso é uma verdade e não é. Aí ele falou assim, qual dos dois vocês são? Eu fiquei tão sem graça que eu falei assim, eu acho que eu prefiro ser esquizofrênico do que hipócrita e mentiroso, né? Eu acho. Mas na verdade, lá no fundo da minha consciência eu sabia que eu botei Deus como prioridade, mas na verdade não era o que eu dava de prioridade para a minha vida. Então escuta bem o que eu vou falar. O quanto você dá de tempo para uma coisa é o quanto você demonstra de prioridade para aquilo. E todas as pessoas da face da Terra têm 24 horas por dia. Ninguém pode dizer que não tem tempo, porque o tempo de todo mundo é igual por dia.
Agora, você estabelece e organiza o seu tempo de acordo com as suas prioridades. Se você não dá tempo para Deus, não me venha com papo de que Deus é sua prioridade. Deus não é a sua prioridade se você não dá tempo para Ele. E tempo para Deus é algo com qualidade, onde você vai orar, vai meditar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai buscar, vai conversar com Ele, vai bater papo com Ele. E às vezes as pessoas não sabem por que a vida delas não está dando certo. E a explicação é bem simples, óbvia, fácil, e está ali na Bíblia em Josué, capítulo de número 1, quando Deus falou assim: Josué, cuida de meditar em mim, na minha palavra, dia e noite. Só assim, olha o que Deus falou, só assim você será bem-sucedido nos seus projetos e naquilo que você tem sonhado. Só assim você será bem-sucedido. Ou seja, a pessoa ela não é bem-sucedida e quer perguntar por que eu não estou dando certo? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Aí eu faço uma simples pergunta. Você tem meditado em Deus e na palavra de Deus todos os dias, dia e noite, como o próprio Deus falou? Como o próprio Deus disse? Ora, se o manual de uma máquina diz que ela é para ser ligada numa tomada 110 e você liga numa tomada 220 e ela queima, a culpa é de quem? A culpa é de quem ligou na tomada 220. Porque o manual já dizia que não era para ser 220, porque o fabricante sabe do que essa máquina precisa. O fabricante, ele tem certeza, ele não acha, ele tem certeza do que essa máquina precisa para funcionar bem. E o seu fabricante, que é Deus, tem certeza, ele não acha, não é um modo de dizer, Deus não estava ali falando só, era uma hipérbole, né? Um exagerozinho de Deus, ele estava só falando num modo de dizer, não era real assim, você está entendendo? Não, Deus não estava falando no modo de dizer, não, ele estava dizendo o que você precisa para dar certo. Você precisa meditar, dar tempo para Deus todos os dias, dia e noite, é isso que você precisa. Aí se alguém ainda tiver a coragem de me dizer assim, mas Rodrigo, e quando eu faço as outras coisas da minha vida? Eu respondo assim, que se exploda as outras coisas da sua vida, porque nada vai dar certo se você primeiro não der prioridade a Deus. E o que interessa você ter outras coisas na sua vida se nenhuma delas vai dar certo? Você está entendendo? Deus tem que ser a sua prioridade. E aí sim, você vai ser feliz, abençoado, próspero e as coisas vão começar a acontecer certo na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.